Fala pessoal, tudo tranquilo aí com vocês, né? Pois é, pessoal, vamos para a dica aí do dia 15/9/2020. Vamos falar sobre fonte de alimentação aí, tá? E vamos tratar a fonte de alimentação com um circuito separado e depois vamos fazer um outro vídeo aí como em conjunto com um amplificador. Todos sabem que todos os amplificadores precisam de uma fonte de alimentação confiável, estável, que possa drenar uma quantidade de corrente. E normalmente aqueles que desenvolvem sua própria fonte se preocupam muito com a parte do banco de capacitores, tá? Que a gente chama de circuito tanque. Então, vamos tratar as fontes como se fosse realmente um tanque de água, com muita água dentro. E esse tanque significa capacidade de armazenamento de energia, onde você pode drenar essa energia quantitativamente e pode também compor essa energia no mesmo instante que está sendo consumido a energia. Então nós temos dois instantes, e esses dois instantes você tem uma variação de tempo, e esse tempo é um tempo que você precisa calcular para que você tenha realmente uma demanda igual ao que você está drenando de corrente, no caso, água do tanque. Então vamos supor que eu tenho um tanque de água que tem 100 litros e eu tenho um consumo que é 200 litros. E minha capacidade de abastecimento é uma capacidade calculada de 200 litros. Ou seja, eu tenho constante colocando no meu tanque 200 litros abastecendo e saindo 200 litros. E tenho uma folga de 100 litros em caso ocorra algum colapso de fornecimento de energia. Então, esse sistema que eu estou falando é um sistema ideal, onde você tem uma fonte de corrente que consegue carregar rapidamente os capacitores, ou seja, não deixando ele entrar em colapso, nem parcial, nem total. Porém, existe um tempo que ocorre a carga e descarga dos capacitores. Então, esse tipo de evento tem que ser levado em consideração. Um outro aspecto também é a parte da ESR, tá? Que é a resistência equivalente interna de qualquer componente eletrônico, né, que se opõe à passagem de energia. O capacitor não é o único que possui ESR. Então, o capacitor ele possui uma resistência equivalente que provoca esse retardo na carga e descarga do capacitor, além do fator da ressonância, né, que você tem de carga e descarga. Então, quando você trabalha com o capacitor encarregando e descarregando, vai chegar um ponto que ele vai entrar numa reta onde você vai fornecer a corrente inicial para carga do capacitor, e a partir do consumo, né, ou seja, da ripple e da variação do consumo efetivo da fonte, você vai ter um consumo de energia acumulada no capacitor. Então o capacitor ele tem que ter energia, manter energia suficiente para colocar um fator de ripple pequeno e manter essa corrente de dreno menor possível, ou seja, o tempo de carga e descarga do capacitor, ok? Então, para cálculos em fonte de alimentação para amplificador, é levado em consideração algumas variáveis. Mesmo assim, não é um número, digamos assim, perfeito. Existem variações que tem que ser colocado em prática e feito alguns testes. Então vamos observar aqui na fonte de alimentação, onde você tem aqui uma retificação em forma de ponte e observando em 60 e em 50 Hz. Quando a frequência, gente, é maior, obrigatoriamente a gente tem que aumentar os capacitores, porque o tempo de um ciclo para outro é maior. Já na frequência de 60 Hz é o inverso. O tempo que ocorre os ciclos são menores. Então, com isso, eu tenho uma carga e descarga mais rápida dos capacitores. Então, esse tipo de evento em fonte de alimentação, você consegue colocar para fora, mesmo com excelente filtragem, um pequeno ruído que chama de ruído de 120 Hz, que opera em 60 Hz e
100 Hz que opera em 50 Hz. Então esse ruído aqui, se você não tiver um bom amplificador com fator de rejeição bom, ele vai passar para a sua caixa de som e você vai perceber ele como um som realmente, ok? Então você vai ver um som grave com deterioração por ripple, ok? E vai ter também um nível de ruído que a gente considera aceitável, né, dentro do nosso ouvido, porém ele vai destoar na medição de distorção harmônica com ruído, THD mais N, ok? Então, alguns recursos são implementados em fontes de alimentação para que você tenha um perfeito equilíbrio, tá, de carga e descarga e evitar também ruídos inerentes ao chaveamento dos diodos. Então, geralmente eu utilizo um filtro duplo pi, que tem uma constante também de carga e descarga, tem sua reatância capacitiva, e em resposta em frequência você tem que fazer uma análise mais depurada, que às vezes se torna muito complexo a depender do tipo de situação que você quer direcionar sua fonte, principalmente para fonte que trabalha em radiofrequência, tem que ter bastante cuidado em relação a isso. E o que eu sempre falo para vocês é a fonte regulada. A fonte regulada, ela tem uma vantagem em relação à fonte linear comum, né, sem regulação, onde ela mantém realmente uma estabilidade melhor na tensão de saída, mantendo um nível de corrente variado, né, que é um amplificador. Você vai ter efetivamente aqui, nesse ponto aqui, um degrau para regulação, ok? Então, se a ripple começar a aparecer aqui, ela não vai aparecer aqui. Se aparecer aqui, minimamente vai ser percebida. Por que a gente utiliza essa tecnologia toda de fonte estabilizada para amplificadores? Porque às vezes o próprio amplificador tem um limite de rejeição dele. Então sempre bom você trabalhar com contingências. Então quanto mais contingência que você tem, você vai melhorar o seu sistema de áudio. Ok, gente? Então, gente, vamos perceber que cada situação de amplificador tem sua fonte ideal. Então cada amplificador vai ter sua fonte, cada amplificador vai ter a forma de tratar a relação sinal-ruído. Então cada amplificador ele é fruto também do tipo de alimentação que você adota para ele. Ok, pessoal? Então vamos ter aí alguns vídeos sobre fonte de alimentação, inclusive vamos tratar da parte de regulação, porque a regulação também, se não for bem feita, gera ruído na saída. Ok? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pelas visualizações. Os conteúdos vão estar disponível para vocês aí assistir a hora que vocês quiserem. Quem gostou, dá o like. Quem tiver alguma dúvida aí, aproveita aí abaixo da descrição, faz nos comentários aí, pergunta à vontade, que eu puder responder, eu vou ter um imenso prazer de responder para vocês. E é isso aí, pessoal, aquele abraço e fique com Deus, tá? Valeu, pessoal!